O primeiro princípio a estudarmos hoje será o princípio da propagação retilínea da luz. Esse princípio afirma que, em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. O Sr. Isaac Newton verificou isso na natureza em 1400 e pouquinho, quando, dentro de um local fechado em sua casa com pouca luminosidade, em um quarto, por exemplo, ele abriu uma pequena fresta na porta e observou que a luz que adentrava o recinto adentrava em linha reta. Ele observou isso através da sombra projetada no chão e a luminosidade que iluminava aquele recinto. Mas para que eu tenho que estudar isso? Para que isso vai servir? Bom, o estudo do comportamento da luz possibilitou vários avanços tecnológicos. Um deles nós estamos usando agora, que é a câmera fotográfica. A câmera fotográfica ela é uma evolução da câmara escura de orifício. E a câmara escura de orifício é estudada através do princípio da propagação retilínea da luz. Nós veremos isso daqui a pouco. Pois para entender a câmara escura de orifício, primeiramente vamos entender parte da geometria que envolve a trajetória da luz. Vamos lembrar que você não enxerga o raio de luz, mas você consegue identificar adequadamente onde ele está e a angulação dele. Vamos ver daqui a pouquinho. Segundo item importante, os raios de luz que penetram a atmosfera e chegam até nós aqui, eles vêm de forma paralela um em relação ao outro. Ou seja, esse raio é paralelo a esse paralelo a esse paralelo a esse e assim sucessivamente. Ou seja, trata-se de um feixe de luz paralelo à luz solar. Vamos usar um exemplo aqui. Calcular a altura de um edifício usando uma trena e a radiação solar. Vamos supor que essa trena não é capaz de chegar até lá em cima. E é perigoso você aferir aqui do lado de fora, né? Então nós vamos calcular da seguinte forma. Primeiramente vamos reconhecer alguns itens importantes. Primeiro item. Vamos usar uma placa e um prédio onde estejam próximos um em relação ao outro, mas a placa não pode estar em cima da sombra do prédio e o prédio não pode estar em cima da sombra da placa. Ou seja, não pode estar um muito próximo do outro. Mas devem estar em uma superfície plana de preferência e nivelada. A mesma nivelação que está no prédio tem que ser a nivelação da placa e próximos um ao outro. Bom, vamos entender o seguinte. Vou chamar aqui o prédio de objeto 1 de análise. Nós sabemos que aqui vem bombardeando vários fótons, muitos. Eu vou preocupar com a primeira trajetória de luz que passa aqui bem rente à extremidade superior. Então essa luz vem e segue essa trajetória. Mas como que eu sei que a luz está seguindo essa trajetória? Simples. Nós sabemos que aqui tem uma sombra. Esta sombra é proveniente do quê? De uma luz que veio de lá até aqui, correto? Então o sol está para cá. Então eu sei que aqui tem uma trajetória em linha reta da luz, de acordo com o princípio da propagação retilínea. Essa sombra tem um comprimento, que eu vou chamar de D1. Vou marcar aqui, D1. Pronto. Agora, nós sabemos que eu preciso encontrar a altura do prédio. Vou marcar aqui e vou chamar de H1. Reconhecemos aqui alguns itens, né? Nós sabemos que aqui tem um ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa, que não me importa o valor. E aqui tem um ângulo que eu vou chamar de ângulo beta, que também não me importa o valor. Analisamos esses itens. Vamos aqui agora para a nossa placa. Vamos supor que esse prédio aqui, próximo à placa, possui um comprimento de sombra de 20 metros e a altura é quem eu quero encontrar. A placa vai produzir no chão também uma sombra. E o comprimento dessa sombra eu vou chamar de D2. E vamos supor que eu consegui aferir esse comprimento. E aí eu identifiquei aqui 2 metros de comprimento de sombra. Nós sabemos que o fato dessa placa estar nivelada com o chão, ela está perpendicular ao chão, assim como o prédio também está perpendicular ao chão, ângulo de 90 graus.
certo? A radiação solar, o fóton, o raio de luz representado aqui, que passa e gerou a sombra, certo? Possui um ângulo aqui em cima e possui um ângulo aqui embaixo. Esse ângulo aqui em cima é um ângulo alfa e aqui beta. E o fato do nível, do nivelamento horizontal ser o mesmo para os dois e a trajetória do raio de luz ser a mesma para os dois aqui, nos possibilita entender que este ângulo alfa é igual a este e este ângulo beta é igual a este, certo? Então, se eu aferir a altura, que eu vou chamar de H2, dessa placa, vamos identificar ela com 3 metros de altura, eu posso usar a ferramenta matemática do Teorema de Thales para encontrar a altura do prédio, certo? Vamos fazer aqui. Você aprendeu em Thales, a altura maior, que eu chamei de altura 1, está para a altura menor, que eu achei a altura 2, a altura do prédio, a altura da placa, assim como o comprimento da sombra maior, que é a sombra do prédio, que eu chamei de 1, está para o comprimento da sombra da placa, que eu chamei de D2. Quando nós substituirmos os valores, teremos as seguintes informações. A altura do prédio é quem eu quero encontrar, dividido pela altura da placa, que é 3 metros, igual comprimento da sombra do prédio, 20 metros, dividido pelo comprimento da sombra da placa, 2 metros. Então, a altura do nosso prédio, que é o H1, será quanto? 20 dividido por 2, 10. 3 dividindo, multiplica do lado de lá. Então vai ficar uma altura de 30 metros. Pronto. Bem simples, bem efetivo, muito fácil, ok? A câmara escura de orifício consiste em um receptáculo totalmente fechado com apenas um pequenino furo. Esse furinho, tá, vai receber a luz que é refletida por esse corpo. Tem uma fonte de luz aqui, que pode ser artificial ou natural, como a do Sol. Tocou o corpo e será refletida. E aqui nós teremos o nosso receptor. Ele irá captar essa luz. É claro que você já aprendeu que vários raios, bilhões de raios de luz são refletidos por esse corpo. Nós vamos analisar apenas 2 importantes. Os raios da cabeça, o primeiro da cabeça e o primeiro do pé, que vão em direção à câmara. Então olha só, vou desenhar aqui o raio de luz, lembrando, não importa a fonte, veio aqui nessa direção. Pronto, vou mostrar aqui a trajetória. Pronto. Agora eu vou pegar o raio de luz que vem pela parte de baixo. Pronto. Que é refletido pelo pé da pessoa. Então vamos observar o seguinte. O raio de luz laranja que veio pela parte de cima ficou aqui embaixo. E o raio de luz vermelho, que está embaixo, veio para a parte de cima. Então pensa comigo, observe. Esta imagem formada ali dentro, ela está invertida. Aonde é a cabeça é representado pelo raio de luz laranja. Então vai ficar aqui, ó. E os pés pelo raio de luz vermelho. Então a imagem formada dentro da câmara de orifício é uma imagem invertida, de cabeça para baixo. E aí qual que é o problema? Não sei se você já viu em filmes antigos, a pessoa para tirar foto, né, fazer a fotografia, ela pegava e falava assim, ela colocava a caixinha lá, ficava distanciando. Por que distanciar? Porque aqui tem um limite do tamanho do papel fotográfico, né? Que eu vou chamar de H2 ou Hzinho. E aí nós temos uma pessoa que está aqui, que tem uma altura a ser considerada. Qual que era o problema enfrentado pelas pessoas, pelos fotógrafos antigos? Aqui era um papel fotossensível, ou seja, sensível à luz, que quando a luz refletida por esse corpo tocava aqui, né,
ele ia marcar o papel e assim produzir a imagem. Claro, depois ia ser revelado outro processo que não vem ao caso. E aí qual que era o problema? Saber que distância a pessoa deveria estar da câmera fotográfica, do orifício. Essa câmera escura aqui, ela possui uma profundidade que deve ser considerada, que eu vou chamar de D2. E aí vou marcar essa distância como D1. Tá aqui. A pessoa fazia isso de modo intuitivo antigamente. Por quê? Se ela chegasse muito próxima, repare que a pessoa não caberia no papel. E se afastasse demais, a pessoa ia ficar pequenininha no papel fotográfico. Então a imagem não ficaria adequada. Então a pessoa precisava saber isso aqui, mas de modo empírico, né? Ele já fazia esse cálculo através do teorema de Tales, novamente teorema de Tales, porque este ângulo é igual a esse, este ângulo é igual a esse, e este ângulo é igual a esse. Então, são dois triângulos semelhantes. Então, vamos colocar aqui alguns valores para medirmos essa distância, né? Vamos supor que a pessoa possua uma altura de 1,8 metros. Aqui. Que a profundidade dessa câmera escura seja de 20 centímetros. Colocar na mesma medida, em metros. E que a altura do papel fotográfico seja de 10 centímetros, 0,1 metros. Bom, queremos achar a distância, né? Que era o que a pessoa precisava fazer. Afastar ou aproximar da pessoa que ela ia fotografar, né? O fotógrafo ia fazer para poder tirar uma imagem com qualidade. Então vamos usar o teorema de Tales. A altura maior está para a altura menor, assim como a distância maior está para a distância menor. Substituindo, nós temos a altura da pessoa, que é a altura maior, 1,8 metros, dividido pela altura menor do triângulo semelhante, que é a altura do papel fotográfico, 0,1, igual a distância maior que eu quero encontrar, que é a distância que a pessoa deve estar do orifício da câmera, dividido pela profundidade da câmera, que é a minha distância horizontal. Aqui. Então nós temos aqui a distância que iremos encontrar será 1,8 dividido por 0,1, 18. 2 dividindo, multiplica, e 18 vezes 0,2, vamos encontrar a medida de 3,6 metros. Ou seja, isso aqui, 3,6 metros é a nossa resposta. Então, nesse caso, nesse exemplo, para que a pessoa possa usar a câmera escura de orifício e identificar a distância adequada que ela deve estar da pessoa, a câmera da pessoa, para tirar a imagem de maneira adequada, né? Ele tem que estar a 3,6 metros.